Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Eu quero dizer da minha felicidade de estar aqui com vocês nessa noite, voltar a esta casa. Já estive aqui faz algum tempinho já, mas eu estive aqui já fazendo palestra. Eu gosto muito da energia desta casa, acho ela um projeto muito interessante dentro do campo da doutrina espírita. Vocês estão de parabéns de manter essa casa viva. Agradecer a Danilo pelo convite de fazer esse trabalho em duas partes, dividindo duas coisas que são inseparáveis, a caridade e Jesus, e mais uma terceira que vem fortalecer esses dois conceitos, que é o Espiritismo. O Espiritismo com Jesus, o Espiritismo com a caridade, e nós que somos profetetes espíritas, que estamos aqui tentando entender essa doutrina, sobretudo nos melhorar, fazer com que a gente tenha a possibilidade de sermos hoje um pouquinho mais do que ontem, um pouquinho menos do que amanhã, não é assim que a gente está na caminhada? E isso requer entendimento, requer razão, requer o discernimento para que nós possamos realmente dar os nossos passos evolutivos de forma segura, de forma equilibrada. Mas quando a gente fala sobre o Espiritismo e a caridade, antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre uma palavra que tem a ver tanto com o Espiritismo como com caridade, que é a palavra salvação, né? Então, salvação é o motor principal de todas as religiões do passado e do presente. Quando nós olhamos a palavra salvação no contexto das religiões, a gente pode comprovar isso nos cultos que estão aí publicamente colocados, onde as pessoas estão ali em busca de alguma coisa que vai resolver problemas da terra, problemas materiais. Aí você diz assim, mas às vezes a pessoa está ali porque um parente morreu, mas a saudade está na matéria. A falta está no sofrimento material. E é alívio do sofrimento material que está se buscando ali, não é? Porque sabe que não adianta, não vai trazer mais o companheiro, não vai trazer mais a pessoa. Então nós ainda trazemos, mesmo no século XXI, essa imagem da salvação como sendo algo que seria a utilidade do processo da nossa transcendência. Esse é um ponto que não é exclusividade dos ocidentais. Esse ponto foi, inclusive, enfrentado por Jesus. Jesus já enfrentava isso. Moisés enfrentou isso. Os que vieram antes de Moisés já enfrentavam essa situação, porque é atávico no ser humano buscar em Deus a solução dos seus problemas. A fórmula é simples. Nós temos dentro do nosso psiquismo um arquétipo do Pai. O desejo de sermos cuidados. A necessidade de termos alguém que zele por nós. E esse pai, ele pode ser tanto um pai físico, como ele pode ser um pai espiritual. E é muito bom a gente saber que nós estamos sendo protegidos por Deus, por exemplo, o nosso pai, e que ele fará tudo para resolver os nossos problemas. E daí vale tudo. Até arrumar um emprego, conseguir pagar uma dívida, casar um filho, ou arrumar de repente uma situação para o casamento, fazer qualquer coisa que esteja na nossa necessidade mais imediata e que somente Deus poderia resolver. E a nossa fé, por favor, e a nossa fé estará bem direcionada a esse propósito, que seria o propósito dessa construção da relação com Deus no sentido da troca. Gente, isso é muito sério. Porque até hoje eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém dizer que paga a promessa. Alguém já ouviu falar isso aqui? Já. Paga para quem, cara pálida? Quem cobra? Não é verdade? Eu vou contar para vocês uma história que estavam várias pessoas de vários cultos religiosos discutindo sobre como fazer a divisão do dinheiro. Vocês conhecem essa história? Não? Então estavam falando, como é que você divide o dinheiro das arrecadações que você recebe? Aí um disse assim, eu faço um círculo no chão, jogo o dinheiro para cima, o que cai dentro do círculo fica para casa, o que cai do lado de fora vai para a manutenção do pastor. Como cai mais coisa do lado de fora que de dentro, aí pode ser a vontade de Deus, que diz, agora você está precisando mais, joga para fora, e etc. Aí chegou outro e disse, você faz como? Eu pego um saco,
balanço o saco, o que cai é da casa e o que fica é meu. E aí vem um outro, um pouco mais inteligente, metafísico, e disse: eu faço diferente. Eu jogo tudo para cima, o que Deus segura é dele, o que cai no chão é meu. Afinal de contas, nós estamos pedindo dinheiro para um outro fazer alguma coisa. Allan Kardec enfrenta muito isso quando ele fala a respeito da oração. E ele diz: é impossível alguém poder cobrar pela oração, porque você está cobrando pelo serviço de um terceiro. Eu comparo isso a você chegar ali na frente da barraca de seu Zé vende feijão. E você chega na frente da barraca de seu Zé e bota uma barraca sem nada, um tabuleiro vazio. E aí alguém pergunta: você vende o quê? Eu vendo feijão. Quanto custa o quilo? R$2. Então me dê um quilo, me dê os R$2. Agora você vai na barraca de seu Zé pegar o feijão, porque é ele que tem o feijão. Então é mais ou menos isso. Alguém está fazendo alguma coisa e quem está recebendo é um terceiro. E isso não pode estar certo dentro de uma lógica, não é? Nós não podemos imaginar que esteja correto. Mas nós transformamos isso, de certa forma, em uma ritualística da salvação, que fazemos qualquer coisa, até matar bichos. Pessoas matam animais para satisfazer a ira dos deuses, ou a vontade dos deuses, ou estou enganado? Nós vivemos numa cidade onde os animais mais bem aquinhoados de Salvador são os urubus, porque eles se alimentam daqueles restos dos animais que estão sendo ofertados dioturnamente para as entidades espirituais, com todo respeito. Mas isso ainda faz parte de uma herança atávica nossa, de achar que os deuses, os santos, os orixás, etc., eles se comprazem do sangue, da energia dos animais para poder simplesmente satisfazer a sua vontade e, a partir daí, reconhecer aquelas pessoas que estão ali fazendo aqueles atos como merecedoras da sua graça. De outra forma, de maneira etnocêntrica, muitas pessoas acham que um determinado grupo, uma população, um grupo religioso, tem o privilégio da atenção de Deus. Porque Deus atende mais aqueles que estão ali naquela casa, fazendo aquelas coisas. Porque os outros Deus ignora. Deus não sabe que nós temos o problema. Só vai saber quando eu entrar naquela casa e começar a conversar com ele e chorar para ele as minhas pitangas. Então, a partir desse momento, ele saberá que eu existo e poderá vir na minha intenção, a me ajudar a resolver os meus problemas. Percebem? Então, toda essa nossa história de religião nos colocou, de certa maneira, construindo, ao longo da história humana, a salvação como sendo o grande mestre ou o grande direcionador dos nossos motores. Muitas pessoas ficam boas porque querem, quando morrer, ir para o céu, ir para um lugar legal, para nosso lar. Então fazem acúmulo de bônus hora, ou fazem acúmulo de obras, ou fazem acúmulo de coisas para poder justamente conseguir o crédito necessário para comprar uma casa. Às vezes tem isso, terrenos vendidos. Então, se vocês olharem o nosso lar, vocês vão ver que 30 mil bônus hora compra uma casa em nosso lar. Não é dinheiro, é trabalho, mas é alguma coisa. Ao ponto de se dizer que esses que fazem propostas do aqui para o além são pessoas que estão apenas trocando a forma de fazer os seus escambos, estão deixando de fazer escambos com encarnados para fazer escambos com desencarnados. Então isso obviamente que ainda mostra que nós talvez não compreendamos muito bem o significado da providência divina, porque nós dizemos que Deus é onisciente, quer dizer, Ele sabe de tudo, mas que Ele só vai saber mesmo quando eu estiver naquele lugar fazendo aquelas coisas. O que não pode ser verdade, porque senão Deus seria pseudo-onisciente. Ele não seria sabedor de tudo, porque se Ele sabe de tudo, eu não preciso nem pedir. Teoricamente, eu não preciso pedir. Conforme assim Jesus dizia. Quando você quiser orar ao seu pai, você se tranca no seu quarto íntimo, em secreto, fale com o pai, que em secreto ele lhe atende. É assim que ele dizia. Não faça como os hipócritas que vão para as ruas largas, para as esquinas, porque esses daí já estão recebendo sua recompensa na terra. O que recompensa é? Poxa, que legal, que sujeito que fala bem, que sujeito religioso, que pessoa maravilhosa, né? Que guru.
Eles já estão recebendo sua recompensa aqui na terra. Então, Jesus desaconselhava as pessoas que caíam nessa armadilha. E assim, gente, nossa história, basta olhar, não precisa fazer muito mistério para ver como o cristianismo se transformou. E aí a gente vai ver Leon Denis, numa obra espetacular, O Cristianismo e o Espiritismo, ele fazer uma análise muito completa a respeito dessa transição do cristianismo primitivo para o catolicismo e, consequentemente, depois ao protestantismo, e ele dizer uma coisa importante: todo esse rigor que a igreja implantou, os erros que ela cometeu, foram extremamente importantes, porque a barbárie que tomou conta do mundo antigo, ela só tinha essa forma de ser resolvida, de ser debelada, mas o grande erro foi, no momento em que isso foi controlado, permaneceu, mantendo a população na ignorância durante muitos anos, como até hoje. Nós repetimos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sem saber que é um credo que tem 1700 anos, que não foi criado no tempo de Jesus, que foi criado depois por um concílio de pessoas que pensaram numa forma de resolver os conflitos que aquela religião nascente estava passando, estava sofrendo, e eles resolveram criar dogmas e enxugar os evangelhos e dizer são 4 evangelhos, porque são 4 os pontos cardeais, são 4 os ventos, tem que ser 4 evangelhos. Que lógica boa! Mais ou menos igual àquela lógica do plano Collor, de dizer é 50 mil, porque não podia ser 70 nem 250, foi um sorteio de papelzinho. Para quem perdeu dinheiro, sinto dizer que foi um azar, porque tinham 3 papéis, 250 mil, 70 mil e 50 mil, caiu 50 mil, ficou 50 mil. E eu estudava administração de empresa nessa época e um professor meu justificou porque os 50 mil, quando nós soubemos que foi um sorteio, ele ficou com a cara no chão. E dessa maneira, todas as nossas verdades, do ponto de vista transcendente, de certa forma foram construídas pela perspectiva da salvação, buscando esse particular. Tirar o homem da sua angústia existencial e colocar o homem na certeza de que, se ele estiver sendo guardado, protegido, ele então estará num reino melhor. A igreja, quando se posicionou em relação a isso, disse: sou intermediária do divino. Fora da igreja não existe salvação. E obviamente que botou os padres e todas aquelas hierarquias numa posição tal que as pessoas precisavam passar por ali para ter acesso a Deus. Então, para conversar com Deus, você tem que conversar com o intermediário de Deus, porque Deus gosta da hierarquia. Outra situação que não bate com as grandezas divinas. Mas, com o passar do tempo, a própria hegemonia da igreja começa a decair. Por quê? Porque, a partir do século XVII, o homem começa a olhar as estrelas e fazer perguntas, e respostas vinham não por conta das explicações dogmáticas da igreja, mas por conta da sua própria racionalidade. Galileu, quando descobre que é o Sol o centro desse nosso sistema, que não é a Terra, ele põe em xeque uma crença divina ou religiosa que dizia que Deus criou a Terra e pôs no centro do universo. Agora você tem uma observação científica e você tem um dado teológico que eles dois não batem. Agora, entre a evidência concreta e uma ideia, é muito melhor ficar com a evidência concreta. E com isso começa a ruir um certo castelo e vai dando a ideia ao homem de que ele pode obter as suas próprias respostas sem necessariamente consultar os deuses, os oráculos. E isso vai criando uma nova casta de pessoas como Newton, Galileu, Descartes, esses homens todos que vão construindo uma nova ciência e que cada vez que a ciência avança no conhecimento, exclui a possibilidade de Deus. Porque observe, antigamente para o homem antigo, por que chove? Porque Deus quer. Por que a pessoa morre? Porque Deus quer. Por que a pessoa nasce? Porque Deus quer. Por que a flor se abre? Porque Deus quer. Você precisa entender da dinâmica da abertura de uma flor? Não, basta saber que ela se abriu porque Deus assim desejou. Levou, inclusive, alguns antigos gregos a pensarem que o universo era um conjunto de manivelas, de engrenagens manipuladas por pessoas. Que o ser humano era uma máquina animada por uma alma, não é? O fantasma da máquina estava ali operando a máquina para fazer com que a máquina funcionasse. E nós nos animamos a partir de mecânicas da mesma forma que as engrenagens movimentam os relógios. E isso, obviamente, vai dando origem a um pensamento racional, materialista,
que vai excluindo a possibilidade de Deus na vida do homem, e essa é a característica principal do século iluminista, positivista, que é o século XIX. O século XIX é um século de razão, é um século de absoluta razão. Então a igreja perde terreno nesse século XIX porque ela não consegue mais sustentar suas ideias. O grande golpe de misericórdia veio no ano de 1859, mais especificamente no ano de 1873. Quando em 1859, Charles Darwin publica a teoria da evolução das espécies e vai incluir o homem alguns anos depois. Embora a doutrina espírita já tivesse incluído o homem desde a sua saída, desde, na verdade, do dia 18 de março de 1860, quando sai a segunda edição de O Livro dos Espíritos, já estava incluindo aí a evolução do homem. Charles Darwin só vai fazer isso praticamente 13 anos depois, quando ele tem coragem de assumir que o homem não foi criado de um boneco de barro, mas o homem evoluiu de um ser primitivo, que era um ser simiesco, que era um macaco, evoluir para o homem. Olha só que coisa, gente! E como é que fica aquele boneco de barro da Gênese? E a religião perde terreno. Com isso, nós estamos chegando num século frio, um século de revoluções e de guerras em nome da liberdade, em nome das grandes conquistas da humanidade, que estava ali, a humanidade agora, a Revolução Industrial, o vapor, as coisas funcionando, tudo, o telex, tudo, o telégrafo, tudo funcionando maravilhosamente bem, e nós estamos agora chegando no final do século XIX, metade para o final do século XIX, Deus está morrendo na cabeça do homem. Não é mais a salvação, agora é o aniquilamento. Como é o aniquilamento? É a pior das opções. Porque antes eu tinha a ideia de que Deus me acolhia, agora Deus está morto, quem me acolhe? Quem acende a luz do sol? Quem movimenta a lua? Não tem mais, alguma coisa acontece. E nós somos obra do acaso, o tempo inteiro obra do acaso, e a gente entra agora no século XX sem Deus, né? Como é que vai ser isso? Então a espiritualidade, de uma forma absolutamente clara, começa no ano de 1845. Vocês são baianos mesmo? Deixa eu ver, fazer um teste aqui, quiz. Quem aqui sabe o que aconteceu de importante para o movimento espírita em 1845 ou 7? Eu não estou exatamente aqui agora na cabeça, eu acho que é 5. Aconteceu aqui na Bahia. Quem sabe? Vou dar uma dica. No dia 31 de março de 1848, na cidade de Hydesville, em Nova York, no estado de Nova York, acontece o fenômeno das Irmãs Fox, que todo mundo já ouviu falar desse fenômeno das Irmãs Fox. Alguém aqui nunca ouviu falar? Porque aí, se não foi, eu falo rapidamente. Vai para o curso básico. Pronto, Danilo, muito bem. Vai no curso básico saber quem foram as Irmãs Fox. As duas meninas que conversavam com um caixeiro viajante, que era um espírito chamado Charles Rosner. Então o que acontece? Essas meninas, aquela manifestação de Hydesville é considerado o primeiro evento espiritualista que acontece fora do eixo sagrado. Que é isso? Com uma pessoa comum, uma criança. Porque antes a religiosidade, os templos, ali desde o templo de Delfos, as meninas do templo de Delfos, as pitonisas, elas estavam em estado de êxtase, de expansão de consciência, porque elas aspiravam o vapor que saía de uma pedra e também o vapor da queima da folha de louro. Vocês sabiam disso? Quando vocês comem feijoada, gente, aquela folha de louro era usada para transformar aquelas meninas em visionárias. Elas entravam em estado de transe com o vapor da folha de louro. Nos leva, né, a planos superiores. É isso mesmo. Comer uma feijoada nos coloca entre os deuses. Não é isso, gente? Então, o que acontece? Falar de feijoada uma hora dessa da noite não é boa coisa. Então, o que acontece? Essas meninas já estavam em contato espiritual. O contato espiritual existe na humanidade desde 20 mil anos, pelo menos. Porque existe um pesquisador chamado Graham Hancock, que escreve um livro chamado Sobrenatural, onde ele fala que as pinturas rupestres em diversos lugares do mundo mostravam que homens em diferentes lugares viam as mesmas imagens fora do contexto normal. Eram seres estranhos que eram pintados nas cavernas com as mesmas formas, quer dizer, esses homens viam as mesmas entidades.
Eles assistiam os mesmos filmes e reproduziam nas pedras as mesmas coisas. Mais de 20 mil anos. Então, não é espiritualismo criado no século XIX, mas na Bahia, em Mata de São João, acontece o primeiro evento poltergeist registrado numa delegacia de polícia. Então nós temos na Bahia, parece que vocês estão pensando, o espiritismo começou na Bahia, gente. Não foi em Huddersfield, Kardec não sabia disso, ninguém sabia disso. Os espiritualistas americanos, ingleses, eles não sabiam disso. Mas foi em Huddersfield que começou no dia 31 de março de 48. Então, os espíritos vão fazer aquilo que Arthur Conan Doyle, que é o escritor de Sherlock Holmes, o criador de Sherlock Holmes, que era espiritualista, ele vai escrever uma crônica dizendo que aquilo foi o início de uma invasão organizada. Porque os espíritos resolveram invadir a Terra. Como assim? Eles resolveram se mostrar para os seres humanos de uma forma inusitada. Se antes era de uma maneira reservada dentro dos templos, agora era público, inclusive nos teatros. Porque o espiritualismo americano, o espiritualismo anglo-saxão, ele era basicamente de fenômeno, todo baseado em fenômeno e com din-din. As meninas cobravam para se apresentar, para as pessoas irem para o teatro, ouvir toque nas paredes, gente. Não é? Ouvir manifestações, cadeiras se movimentando, mesas girantes. Tudo isso acontecendo de uma forma absurdamente plural, com qualquer lugar, em qualquer cenário. O próprio trabalho de codificação que foi feito com meninas de 15, 16 anos, como a outra de 18 anos. Hermance Dufour, quando vai trabalhar com Allan Kardec, ela tinha 14 anos. Todas médiuns, e quando a Hermance Dufour vai ao encontro de Allan Kardec, levada por seus pais, no dia 25 de abril do ano de 1857, quando a Hermance Dufour vai à casa do Kardec, é porque ela estava com um diagnóstico de loucura, porque ela era médium. E os pais, que eram ricos, não sabiam o que fazer com aquela menina. E quando ela apresenta as suas obras psicografadas, a obra de Joana d'Arc e a obra do Luiz, que eram biografias escritas por uma menina de 14 anos, mediunicamente, eles disseram, ela não é louca, tem algo mais nessa menina que nós não sabemos o que é. Porque eram dados históricos reais que eram impossíveis do conhecimento daquela menina. Então essa menina, inclusive a Hermance Dufour, é quem trabalha muito com Kardec para a produção da segunda edição de O Livro dos Espíritos, que, conforme disse, acontece no dia 18 de março de ano de 1860. Então esses fenômenos que acontecem de forma em profusão, de forma bem abundante, vão marcar um determinado período onde a curiosidade, naquela questão racional, os homens ficam perguntando o que é isso que está acontecendo, o que é isso que está acontecendo, o que é isso que está acontecendo, mas ninguém fazia as perguntas certas. Porque quando as pessoas estavam diante dos espíritos, perguntavam o quê? Quantos anos eu tenho? O espírito, eu estou no lugar certo? Eu vou vender a casa, preciso vender? Eu vou arrumar um emprego, você acha que eu devo fazer isso? Só que Allan Kardec, na época, Rivail, ele não era esse homem. Não, Rivail foi para Yverdon com 7 anos de idade, estudar na escola do mais completo professor da Europa, um pedagogo extremamente... E ele então começa a desenvolver o hábito do conhecimento, porque ele era um polímata. O polímata é aquela pessoa que sabe tudo. Ele sabe um pouquinho de cada coisa. Ele estudava muito a botânica, ele era uma pessoa que gostava muito das plantas. E lá em Verdun você trabalhava, estudava desde a hora que acordava até às 6 horas da tarde. E de 6 às 8 você podia estudar o que você quisesse. Não era ir para a bandalheira não, você estudava, mas aquele assunto que você escolhesse. Então, com 20 anos ele vai para a França. Ele começa então como professor, monta o seu liceu, vai se casar com 28 anos, o tio que emprestou dinheiro para ele quebrou porque era jogador, ele tem que vender o liceu, estou fazendo aqui um rápido visão de Allan Kardec só para contextualizar. Então ele teve que vender o liceu, ele pegou o dinheiro, devolveu o dinheiro para o tio e aplicou no banco Xing Ling da esquina os outros 45 mil francos, e o banco quebrou com 2 meses. E ele ficou sem nada. E esse sem nada levou ele a fazer contabilidade de teatro, a ensinar. Mas observe que Allan Kardec era um professor no sangue.
Ele era um professor. Então, mesmo com toda a dificuldade financeira, ele e a sua mulher, Amélie Gabrielle Boudet, uma mulher fora do tempo, uma mulher que merece o nosso estudo e o aprofundamento da vida dela. Inclusive, um livro que eu recomendo a vocês é o livro recente chamado Madame Kardec. É um livro que conta a história dela, né? A luta dela para manter o espiritismo vivo. Então essa mulher, junto com Allan Kardec, elas vão fazer esse trabalho, abrir a casa de noite para crianças estudarem de graça, de todo tipo de ciência, eles ensinavam tudo. Com 50 anos de idade, é que ele então vai ser convidado para participar dos processos mediúnicos que estavam acontecendo em Paris, e a partir daí ele entra numa reunião, numa terça-feira, do ano de 1855, às 8 horas da noite, ele está na casa da senhora de Plana-Maison, para poder ver a primeira manifestação dos espíritos. E ao invés de perguntar se isso vai dar certo, se isso vai dar errado, coisa que ninguém pergunta hoje mais, ele vai simplesmente fazer perguntas sobre ciência, sobre a botânica, sobre o universo, sobre Deus em vários idiomas, e as respostas vocês conhecem, que estão no livro dos Espíritos, vêm de crianças, meninas, porque naquele tempo menina não estudava, gente. Então elas vêm de meninas, às vezes meninas pobres, meninas sem cultura nenhuma, e elas então eram apresentadas e ele começa a desenvolver o método científico para explorar aquele manancial. O que Allan Kardec tem de grande insight? Quando ele começa a ver os espíritos se apresentando e contando sobre o mundo espiritual, ele diz assim, opa, eu preciso saber desse mundo espiritual. Eu preciso compreender como é que vivem os espíritos. E a partir daí, na cabeça dele, só tem uma coisa. Vou criar uma ciência dos espíritos, aonde nós vamos começar a construir um entendimento sobre outras dimensões, sobre esses outros cenários que estão aí sendo colocados. E nós vamos, então, começar a apresentar um novo ramo de conhecimento. E a ciência espírita nasce como sendo a primeira e única experiência científica interdimensional. Então, uma experiência interdimensional, gente. É o Espiritismo, essa possibilidade de nós estarmos contactando com espíritos e os espíritos nos passando informações extremamente precisas sobre como funciona o mundo dos espíritos. Para não cair no erro, no ridículo, de falar de espíritos no século positivista, que é o século XIX, Allan Kardec tomou todo o cuidado do mundo de criar uma doutrina que estava baseada em uma metodologia científica, de uma ciência de observação, de experimentação, e a partir daí ele começa a apresentar ao mundo aquilo que seria hoje considerado uma das chaves de decodificação do ensinamento de Jesus, e a gente tem que entender por quê. Porque quando Kardec apresenta uma ciência, uma filosofia de ordem moral, ele vai na questão 625 e faz a seguinte pergunta: qual foi o espírito que na forma humana adquiriu a maior perfeição? E a resposta é simples. Qual é? Jesus. Então é óbvio que um homem de razão vai dizer, se essa foi a experiência mais bem-sucedida de um espírito na Terra, é lógico pensar que este será o modelo e guia da humanidade. Este será o caminho pelo qual a humanidade deverá trilhar para desenvolver o seu processo evolutivo, porque com o processo espiritualista, com os princípios espiritualistas que estavam ali apresentados, não existia reencarnação, não existia progresso, não existia nada, só existia uma coisa: comunicação entre vivos e mortos. Os espiritualistas acreditavam nos espíritos como seres capazes de se comunicar, mas não acreditavam na reencarnação. Eu até tenho uma dica, que eu digo que os americanos, sobretudo, eles não acreditavam na reencarnação com medo de, em vidas passadas, eles terem sido escravos. Você já imaginou o cara lá bonitão, todo branquelão, do olho azul, imaginar que em uma vida passada ele foi um escravo? Então, em reencarnação, jamais. Então, eles nem entravam nesse conjunto, que nada. Fizeram como a mulher de Justiniano, Teodora, que quando negou
a tese da reencarnação, ela queria se livrar de uma culpa por ter mandado matar as prostitutas, que eram como elas, foram para a porta do palácio reivindicar os seus direitos. Ela mandou matar mais de 100 mulheres. E para evitar que ela fosse penalizada no futuro, porque na época, em 520, 530, a reencarnação ainda era um dogma aceito, ela mandou simplesmente o marido dizer: revoga essa lei que isso não me interessa não. E o bobo foi lá e fez, né? E não adiantou foi nada, porque provavelmente na próxima encarnação ela viu o que foi que aconteceu com ela. Então nessa situação agora nós estamos com o espiritualismo, um espiritualismo até racional, mas Allan Kardec ele é progressista. Não existe doutrina espírita que não seja progressista. E o que é uma doutrina espírita progressista? Admite a lei do progresso em tudo, nos seres humanos inclusive. E para isso nós precisamos de um caminho, porque seria uma perversidade, gente. Se os espíritos dissessem assim: olha, vocês serão deuses, vocês serão tão divinos quanto o Pai Celestial, e não tivesse nos dito como fazer isso, não seria uma perversidade? Então, a partir de agora, Allan Kardec, desde o ano de 1864, começa a apresentar as teses do ensino moral, que entra a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, o Céu e o Inferno, em 65, e a Gênesis, Milagres e Predições do Evangelho, em 1868. E assim ele vai coroar a sua obra com todo o arcabouço. Desde os conceitos fundamentais da origem, destino, natureza e relação dos espíritos com os encarnados, até o caminho que nós podemos trilhar para desenvolver as nossas qualidades morais, com o intuito de nos tornarmos perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial. Não é lindo isso? Então essa é a história simplificada do Espiritismo. Ela é uma história muito bacana, cheia de detalhes, cheia de lutas, cheia de períodos interessantes. No Brasil tivemos pessoas que levantaram bandeiras, que sofreram, já tivemos polícia dentro do centro espírita, já tivemos centros espíritas sendo fechados por ordem de governo, decretos condenando, aqui se fosse alguns anos atrás todos nós seríamos criminosos pela lei vigente no país, por exemplo, mas tudo isso foi vencido. Como, aliás, tudo se vence quando se tem razão, não é? Quando os discípulos estavam discutindo, os homens da lei estavam discutindo sobre Jesus, se levanta um doutor da lei e diz assim: deixa aí, porque se ele for de Deus, ficará, se não for, se acaba rapidamente. A doutrina espírita, 160 anos depois, ela se mantém firme e, mais do que tudo, toda a ciência do século XX, do século XXI, avançando sobre ela, e nenhum dos seus postulados, sequer um, está sendo questionado hoje pela nova ciência. Mesmo a física quântica, ao contrário, estão hoje corroborando com essa ideia dessa doutrina espírita. E uma das coisas interessantes que a doutrina espírita nos ensina é que nós devemos assumir a responsabilidade das nossas vidas. Nós devemos ser os protagonistas da nossa própria história, os guias, os motoristas dos nossos carros. E que tudo o que nos acontece foi criado e construído por nós mesmos. Nós somos os autores da nossa história. Então, se eu estou comendo pimenta, é porque eu fui ali no quintal, na pimenteira, peguei aquela bem vermelhona lá e rasguei em cima da comida, ou então botei na boca direto porque eu gosto de sofrer, né? Então eu fiz isso com as minhas mãos. Agora, como eu não assumo as minhas consequências dos atos que eu faço, eu transfiro isso para outras pessoas e outras circunstâncias e fico lamentando ao dia, ao céu, ao azar, e a vida passando e eu não resolvo os meus problemas. E encarnação após encarnação, repito os mesmos erros, como se não soubesse que só vão acabar os meus problemas no dia que eu entender que eu sou o causador dos meus problemas, e na hora que eu quiser acabar com eles, basta mudar a minha forma de ser, de pensar e de agir. Isso é uma coisa que a doutrina espírita nos ensina, a assumir o protagonismo da nossa vida. E com isso vem a ideia da autonomia, e não mais da heteronomia da salvação. Porque a heteronomia da salvação é alguém me tire daqui. A autonomia da salvação é eu, através do meu entendimento, através do meu empoderamento, sou capaz de fazer com que eu mesmo saia dos buracos que me meti. Jesus nos empoderou muito em relação a isso, quando ele dizia que nós temos capacidades que nós desconhecemos. E que se nós tivermos fé, acreditarmos verdadeiramente, nós seremos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Vou só contar rapidamente para vocês uma história de como o Espiritismo é forte em relação a isso.
Existe um documentário que está passando agora no Netflix, chama Health, alguma coisa assim, saúde, em inglês. E conta a história de pessoas que se curaram ou estão se curando com terapias alternativas, como, por exemplo, os tratamentos transpessoais. E tem uma história que me chamou bastante atenção. Um rapaz andando de bicicleta, ele era atleta, foi atropelado por um carro. E ele foi atropelado por trás. O carro bateu no fundo da bicicleta e ele foi projetado longe. E quando ele bateu no chão, ele tinha uma compressão de vértebras que ele nunca mais ia andar. Estava completamente condenado. Ia fazer uma cirurgia apenas para atenuar a dor, mas ele jamais andaria. Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão por si. Ele resolveu entrar em estado meditativo e reconstruir mentalmente as suas vértebras. E ele começou a desenhar as suas vértebras mentalmente. Ele, no começo, claro, não consegue, porque a cabeça, como diz o oriental, é um macaco doido que pula de galho em galho. Mas com o tempo ele foi se acostumando e depois de um determinado momento ele conseguiu fechar o desenho da sua coluna na cabeça. E o que aconteceu? Alguns dias depois, os movimentos começaram a voltar. Algum tempo depois, ele começou a se movimentar nas pernas. Hoje ele anda normalmente, está completamente curado. E você pergunta, que cirurgia ele fez? Nenhuma. Apenas a sua cabeça, apenas a sua mente. Então, para vocês terem uma ideia de como nosso pensamento é poderoso e como nós nos apequenamos. Porque estamos simplesmente nessa ideia de que a gente é pequenininho, que a gente é sofredor, que a gente já nasceu no pecado original, que a gente está aqui devendo, que a gente morre devendo, eu sei. Mas que nasce devendo, como é isso, gente, né? Já basta morrer devendo, não é verdade? Então o que acontece? Esse tipo de crença destruidora, limitadora, de certa maneira foi feita para nos engessar. E agora nós temos a possibilidade, na sociedade do conhecimento, de desabrochar. E para desabrochar, a gente tem que ter coragem para encarar a verdade, como Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos aqui diante da verdade. E o Espírito da Verdade é quem aparece para Allan Kardec para poder apresentar o Espiritismo. Não é lindo isso? É muito bacana, gente. É muito bacana. Por isso estamos na mão com o manancial e a gente tem que pensar nisso. Se aqui fosse um templo religioso tradicional, eu estaria aqui fazendo uma preleção sobre o processo da salvação, o ajoelhar no milho, como é que vocês têm que se penitenciar pelos pecados que estão na cabeça de vocês. Eu estou falando aqui de coisas da natureza. Eu estou falando de coisas de energia, de coisas da natureza, do pensamento, porque é assim que se estrutura o pensamento espírita. Nasce como a ciência e que se desenvolve a partir do tempo num preceito de filosofia de ordem moral para nos soerguer das nossas próprias dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Então o que acontece agora nesse momento? Nós estamos diante de novo da nossa palavra salvação e a doutrina dos Espíritos vem nos trazer uma nova máxima em relação à salvação, que é, quem sabe aqui? Fora da caridade não há salvação. Deus, Cristo e caridade, as bandeiras, né, da doutrina espírita, e a palavra caridade aparece. A caridade, do ponto de vista da oferta material, ela foi uma das coisas mais importantes do movimento espírita brasileiro, porque quando começa o movimento espírita brasileiro no século XIX e que houve perseguições nos centros espíritas, o único centro que sobreviveu, depois de todo o achaque, foi justamente aquele que distribuía comida para os pobres. A atividade filantrópica foi a única que se manteve durante 2 anos, os centros todos fechados. A doutrina espírita parada, menos essa atividade, que permaneceu, e permaneceu forte. Por isso, hoje, dentro do movimento espírita, nós somos realmente muito caridosos. As nossas casas espíritas se orgulham desse trabalho. O movimento espírita tem números de atendimento social compatíveis com o Sistema Único de Saúde. Vocês sabiam disso? Apesar de sermos poucos, mas nós temos muito trabalho social, porque há um trabalho direcionado. Só tem uma questão aí que a gente precisa entender muito bem, o que é que nós estamos fazendo no meio desse processo todo. Porque quando a doutrina espírita fala sobre a caridade são 3 coisas. Quais são? Quiz espiritual. Fala alto aí, gente, para a gente ver. Benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. A caridade é um conjunto de 3 coisas. Hã? BIP. É um BIP. Boa. Gostei dessa. BIP.
BIP Espírita. Está no curso. Tá no curso? Aí, tá vendo? Dicas e truques para aprender espiritismo. Então, gente, vamos tentar refletir um pouco sobre essas 3 coisas para saber o que isso está fazendo aí na caridade. A primeira coisa que a gente precisa falar é a respeito do perdão. O que é perdão? Aceitar? Perdão, aceitar. Tem uma música muito bonita que diz assim: perdoar é muito mais do que estender as mãos e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é enganar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, está na sinceridade de um olhar. Não tem essa música? É muito bonita essa música, gente. E assim ela vai por aí. Isso aí. Então a música fala muito disso. Então eu pergunto a vocês, o que é perdão? Libertação. Libertação. Isso é consequência. Mas o conceito de perdão? Não se ofender. Tem muitos conceitos de perdão. Perdoar é fácil, gente? Não. O pedido de Jesus era perdoar inimigo. Pensa aí, gente. É bom perdoar inimigo? É fácil? Não dá. Porque a pessoa diz assim, eu te perdoo. Oh, Jesus. Né? A pessoa tem uma traição dentro de casa e olha para o outro e diz assim, meu Deus, eu tenho que perdoar essa pessoa. Como é isso, gente? Aí quando olha para a pessoa, lembra da traição, aí fica, meu Deus, que coisa horrorosa. Fica tomando veneno, né? O dia inteiro, querendo justamente aí essa situação. Gente, é muito complicado, o perdão é muito difícil. A palavra perdoar, tem inclusive aquele pastor engraçadinho que fica aí fazendo coisa na internet, contando piada. Ele diz assim, uma coisa, um conceito interessante, ele diz assim, perdoar não é esquecer, porque esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar sem sofrer. É um bom conceito. Perdoar é lembrar sem sofrer. Mas na acepção da palavra, perdoar significa doação completa. Porque o prefixo per, de perfeito, de permanente, quer dizer totalidade. Tudo que começa com per tem a ver com totalidade. E perdoar, ou perdonar, é como se você estivesse doando algo totalmente. Então, o que significa perdão? É você dar ao outro a oportunidade de começar. O que é perdão? É você dar a você mesmo a oportunidade de se libertar, como vocês falaram aqui, da prisão que se cria mentalmente quando nós nos envolvemos emocionalmente com aquelas pessoas. Porque todas as pessoas que se brincam, que se envolvem emocionalmente de forma negativa, estão conectadas de uma maneira por muitas vidas, talvez pela eternidade. Então o que acontece? Quando nós conseguimos melhorar essa relação, ao invés de ser uma relação de diminuição, de consumição, é uma relação de soma. Nós nos unimos em nome de uma harmonia porque passamos a vibrar na mesma sintonia e não de forma distoante. Porque quando eu sou mais e você é menos, e eu sou mais alguma coisa e você é menos a mesma coisa que eu sou mais, nós dois juntos somos nada. É preciso que nós dois juntos nos somemos para sermos mais do que dois. Isso é o grande mistério da união. E para haver encontro, obrigado, amor. Para haver encontro tem que haver possibilidade do encontro. E a possibilidade do encontro significa você abrir as fronteiras dos seus limites emocionais para que o outro se aproxime de você. E isso só acontece quando você não tem nenhum, veja bem. Por isso Jesus dizia que você deve perdoar o inimigo como máxima possível. Porque se você for capaz de perdoar alguém que lhe causou um eterno mal, um imenso mal, é sinal de que você aprendeu o que ele quis dizer. Porque a grande maioria das nossas ofensas são por motivos do ego. São da superfície do ego. Você está me diminuindo? Quem você pensa que você é? Quem você acha que eu sou? Não é?
essa pessoa está achando de mim, está judiando de mim, está ridicularizando a minha pessoa, e aí eu começo a sofrer. Sabe por que eu estou sofrendo? Porque essa pessoa está me dizendo algo que eu também sei. Porque se essa pessoa me dissesse uma coisa que eu sei que não é verdade, eu não iria me machucar. De jeito nenhum eu iria me machucar. Eu só me machuco com aquilo que a minha verdade já me disse e aquilo que me dói profundamente. Então, perdoar significa se conhecer, reconhecer com humildade que você tem defeitos e que você pode reconhecer os seus defeitos e se reparar para ser uma pessoa melhor. E é por isso que eu digo a vocês, o nosso inimigo é o nosso maior amigo. Primeiro, é a única pessoa que pensa em nós o tempo inteiro. E depois é aquele que quer nos ajudar. Porque o amigo faz assim, você erra, aí o amigo chega, bate no seu ombro e diz, ô amigo, ô amiga, não, fique tranquilo, isso acontece, não, você não fez nada, isso é bobagem, isso aí, esqueça isso, vamos ali na praia, vamos tomar um vinho, vamos esquecer. Não é assim que faz, amigo? Como é que o inimigo faz? Você errou mesmo, você não vale nada, você né? Ou na cara, é verdade, agora a gente se melindra. Podia muito bem dizer, amigo, obrigado, você acabou de me revelar uma parte de mim que eu não conhecia, vou fazer o exame íntimo e vou me encontrar com os meus fantasmas interiores para descobrir realmente o quanto você está me dizendo é verdade. Pronto, acabou. Muito obrigado. Não seria nesse o comportamento de pessoas maduras, pessoas equilibradas, mas a gente desequilibra, melindra. Graças a Deus, dentro da casa espírita não tem esse problema. Então, aqui pelo menos a gente está blindado desse problema, mas isso só acontece porque a gente não presta atenção no que a gente lê, do que a gente conhece, do que a gente pratica, porque se a gente fala que a caridade é um instrumento e que o perdão é um instrumento importante da caridade, a gente deveria estar prestando atenção no significado, naquilo que é verdadeiramente o perdão. Perdão não é coisa para a próxima encarnação não, gente, perdão é coisa para agora. Porque quando a gente se liberta a partir do perdão, a gente dá ao outro a oportunidade do recomeço, a gente dá a nós outros a oportunidade também de recomeçar, mas leves. Porque quem perdoa se liberta, se alivia dos pesos, não é? Não fica carregando pedras. Divaldo contava a história, eu conto a história de Sátribos. Sátribos era um guru que andava com a mochila nas costas e ele andava falando coisas para as pessoas e todo mundo, né, gostava muito dele e um menino resolveu segui-lo. E dormia com ele, e vivia com ele, acompanhava, queria ser um seu discípulo. Mas ele ficava encabulado porque toda noite, quando o Sátribos abria a sacola, ele dava um grito e fechava a sacola e ia dormir. E aí o menino, com sua curiosidade humana, disse, o que tem dentro dessa sacola? Para esse homem dar esse grito, um homem equilibrado desse, dá seu grito e vai dormir. E aí passaram os anos, ele cresceu, ficou guru, não sabia o que tinha dentro da sacola. Quando o Sátribos morreu, a primeira coisa que o menino fez foi? Claro, óbvio, né? Fez isso. Então, o que é que aconteceu? Quando ele abriu a sacola, não tinha nada dentro. Sabe por quê, gente? Cada um sabe a dor que carrega dentro da sua sacola. Só você sabe. Então, como nós sabemos o que nós carregamos, quanto mais a gente tirar as pedras das nossas sacolas, mais felizes e livres nós somos. Por isso, a importância do perdão como ferramenta terapêutica, profilática e de evolução. Não existe nada mais importante do que o perdão. Mas aí vem uma segunda palavra. A palavra é benevolência. Quem sabe aqui o que é benevolência? O que é benevolência? Pode falar, gente. Não tem problema não. Pode falar. É a prática do bem. Mais alguém? Alguém tem outra ideia? Além dessa? Todo mundo? Essa daí, né? Todo mundo conhece? Olha, Danilo, eu vou ensinar um negócio aqui para você botar no seu pré-vestibular espírita. No seu cursinho espírita. A família de seu Bené tem 3 filhas. Benemerência, benevolência e beneficência. São 3 irmãs. BBB. BBB. É o BBB. É o Big Brother Brasil, né? Então são as filhas de seu Bené. O que é benemerência? É você ser merecedor do bem.
As pessoas que são agraciadas pela bondade espiritual, elas são benemerentes, porque elas estão no merecimento do bem. Aquilo que é a ação de fazer o bem é a beneficência, porque vem de eficiência. Causa eficiente é aquilo que torna uma potência ato, que faz com que algo aconteça, que algo se movimente. Então a beneficência é o ato de fazer o bem. E o que é benevolência? Benevolência é a vontade de fazer o bem. Então, quando os Espíritos dizem que é a benevolência que compõe a caridade, você tem que tomar um susto. Porque não adianta ir para a rua distribuir o pão, porque se você não quiser estar ali, se aquele seu irmão que está recebendo o seu pão não for objeto do seu amor, se ele não movimentar as últimas fibras da sua essência espiritual, o íntimo da sua essência espiritual, algo não está muito bem. Porque aí a gente está que nem aqueles hipócritas das ruas largas. Estamos recebendo nossa recompensa na terra. Como é a recompensa que a gente recebe? Você volta para casa dizendo, nossa, como eu sou bom. Vixe. Hoje eu ajudei tanto também, estou me sentindo tão bem. Oh, meu Deus. Não é assim que a gente faz? A gente já recebe na hora, o pagamento é à vista. Existe uma passagem no Evangelho que fala muito sobre isso, que diz que está inclusive aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. E essa passagem, ela está em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. E ela diz assim, quando o Senhor vier na honra de sua glória, na sua corte de anjos, separará os bons e os maus, à direita e à esquerda, e dirá assim aos bons. Entre na honra da minha glória, porque quando eu tive frio, você me deu agasalho, quando eu tive doente, você me deu remédio, quando eu tive preso, você foi me visitar, quando eu tive fome, você me deu algo de comer, quando eu tive sede, você me deu de beber. Mas vem cá, quando foi que eu fiz isso por você? Quando você fez aos pequeninos, foi a mim que você fez. Saia da honra da minha glória, porque quando eu tive frio, você não me deu agasalho, quando eu tive fome, você não me deu de comer, quando eu tive sede, você não me deu de beber, quando eu tive preso, você não foi me visitar, quando eu tive doente, você não me deu remédio. Mas vem cá, quando é que eu não fiz isso por você? Quando você não fez pelo pequenino, foi a mim que você não fez. Ponto. O que é que Mateus quer dizer com isso? Quer dizer que nem o bom sabe que fez o bem, e nem o mal sabe que fez o mal. Que muitas vezes a gente acha que faz, mas está fazendo algo que é contrário à nossa natureza, porque quem faz o mal só justifica. Porque você é assim tão apertado na grana, eu sou controlado, e sabe, a gente não pode gastar mais do que precisa, então eu não posso, tenho que juntar dinheiro para poder manter os meus filhos lá, eles têm que estudar em Londres, etc. A gente dá justificativa para tudo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que isso é muito sério, é pesquisa científica. Vocês podem olhar aí que é pesquisa científica. Até os psicopatas justificam os seus crimes. E nós também fazemos isso. Nós temos um lado esquerdo do cérebro que a única função dele é justificar o que a gente faz. O tempo inteiro. Para a gente não sofrer. Se a pessoa, se você faz uma coisa, a cabeça fica, você errou, você errou. Ninguém aguenta isso. Então você compra uma roupa que você não pode comprar e a cabeça fica dizendo, você merecia. Você trabalha tanto, uma vez na vida, isso não tem problema não. Vá, funde o pé na jaca, que não tem problema nenhum, depois você paga isso, né? O que é isso, gente? É justificativo, o tempo inteiro a gente faz isso com a cabeça da gente, né? O cérebro faz assim. Então, quando a gente está lidando com essa questão da caridade, a gente tem que tomar cuidado, porque caridade não é dar coisas. A caridade é você dar ao outro de si mesmo, como o perdão é assim também, é dar de si mesmo ao outro, reconhecendo no outro que ali existe alguém tão necessitado quanto você. Que ali existe alguém igual a você. Que você e aquele que está ali no chão não tem diferença nenhuma. Só uma diferença que tem, a roupa que você veste. Então, quando Jesus disse assim, amarás a Deus, isso é muito profundo, gente. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, com todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Isso não pode ser invertido de jeito nenhum.
Porque quando Jesus diz isso, ele diz assim: você vai reconhecer no outro a presença de Deus. E se você amar a Deus, apesar das cascas, acima de todas as coisas, apesar das roupas que ele está vestindo, apesar da cor da sua pele, da sua condição financeira, do seu estado de humor, do seu estado moral, quando você reconhece isso, você está verdadeiramente amando a Deus. E aí é fácil reconhecer Deus no outro, porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, toda vez que você encontrar a manifestação de Deus, você será capaz de amá-lo, quer seja no outro, quer seja em si mesmo. Entende, gente? Então nós não estamos falando de fazer simplesmente distribuir coisas, porque não é bom nos ora, é consciência, é você trabalhar com essas grandezas morais como se fossem indicadores. Se eu já sou capaz de fazer o bem sem saber que fiz, eu já sou capaz de fazer o bem de tal forma que não fazer me incomoda. Olha os indicadores do progresso espiritual. Eu vou ser assim, perfeito, numa vida só, rapidamente? Difícil. Pode ser, claro, pode, tudo pode. O homem é capaz de fazer qualquer coisa, até consertar seu próprio corpo com a mente. Por que não fazer isso? Mas é difícil, porque a gente tem brigas com nossas questiúnculas emocionais, vivenciais. E a gente não consegue, claudica, cai, não é? Então, a caridade do ponto de vista da indulgência, da benevolência, desculpe, não falei da indulgência, estou falando apenas da benevolência, traz essa ideia de uma doação, mas uma doação de amor incondicional. Aí a gente vem agora para a indulgência. O que é a indulgência? Perdão? Capacidade de perdoar. Capacidade de perdoar? Muito bem, é isso mesmo. Mas, sobretudo, de reconhecer que ali existem duas coisas. Existe o ato, que é o praticado, e existe o ator, que é quem pratica. Se nós conseguirmos separar o ato do ator, fica mais fácil ser indulgente. Por quê? O ato é resultado da ignorância e o ator é um ser divino em processo de elaboração. Quando você acode o ator, apesar do ato, você está dizendo a ele: reconheço o seu erro, mas não sou eu quem vai te julgar. Mulher, aonde estão aqueles que te julgaram? Não estão mais aqui, eu também não te julgo. Vai e não peque nunca mais. Não era assim a história de João? Desse caso aqui é a mesma coisa. Reconheço os seus erros, mas não sou eu capaz de te julgar, porque não sei, talvez sim, certamente sim, outrora ou talvez depois, cometi ou vou cometer erros piores do que os seus. Agora, nesse momento, eu estou aqui na condição de seu igual, daquele que te ama, como ama a Deus sobre todas as coisas. E estou aqui para me dar integralmente para você, perdoando-te, na sua condição atual. O que você fez, você vai pagar na lei dos homens, porque faz parte do processo. Você respira, você come, você paga pela lei. Mas eu te reconheço como igual a mim. Eu te reconheço como espírito de luz do futuro. Portanto, eu estou aqui à sua disposição para lhe ajudar que você não caia nunca mais. Quando a caridade aparece como o esteio da salvação, é essa caridade que a gente tem que ver. Porque muita gente morre enganado. Porque ficou ali, lavando o banheiro, ficou ali cortando tomate a vida inteira, mas não resolveu seus problemas interiores, não resolveu suas querelas familiares, não resolveu as suas dores da alma, e aí quer morrer como se de repente tivesse nos tomates resolvida a razão de uma existência, a transformação de um ser que nasce puro e perfeito, mas ignorante da sua perfeição, e que vai da escuridão à luz, assim, cortando tomate? Não. É indo ao encontro do outro. Por isso a lei de sociedade é uma lei inexorável. Nós temos que viver juntos, nós temos que viver juntos. O ser humano tem a capacidade no olhar de reconhecer 10 mil bits por segundo. Sabe o que é isso? Você sabe que alguém está mentindo, não sabe? Olhando para a cara da pessoa? Por que você sabe? Porque você vê o cantinho do olho, o cantinho da boca, o narizinho, a pessoa que olha para cima, vê tudo. Você percebe tudo. Então, nosso contato não pode ser substituído por um WhatsApp.
Nosso contato não pode ser constituído por um Facebook. Nós temos que ter contato físico, humano, olho no olho, pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. É através da pele que nós construímos o nosso psiquismo, gente. É a grande contribuição do psiquismo, é a pele, é o jeito como você é tocado. Se você é acariciado, é um jeito, se você for tocado assim, é outro jeito. Se você for pego assim, é de outra forma, porque aqui está todo o nosso processo de percepção do mundo. Você percebe a hostilidade do mundo a partir da sua pele, dos seus olhos, do que você ouve, das coisas que estão o seu tempo todo no seu redor. Até 7 anos de idade, nós somos construídos pelas nossas sensações ambientais. Nós não temos capacidade cognitiva para fazer juízo de valor, a gente só faz gravar coisas. E depois a gente vive o resto da vida com as coisas que a gente gravou nesse período. Eu sempre digo, criar menino é matéria de saúde pública. É verdade. Porque se você errar ali, na largada, no futuro essa conta vai chegar. Então é preciso compreender a essência da natureza humana e por isso o Espiritismo vem esclarecer essas coisas para a gente acabar com ilusão. Acabar de que a gente está pagando promessa. Pagando nada. Que a gente está comprando lugar no céu. Quer seja fazendo um favor na terra. Não, nós estamos usando aquilo como instrumento para que a gente possa se melhorar. Para que a gente possa se medir. Saber o quanto a gente já andou nessa estrada. Por isso, fora da caridade, não existe salvação. Naquele livro Voltei, Frederico Figner, que era espírita, muitos anos, ele chega no plano espiritual, ele tinha combinado com os amigos, estava doente, ele combinou no grupo espírita dele que quando ele morresse, rapidamente ele voltaria para dar mensagens, para contar como foi a viagem dele, como é bom volitar, que ele queria volitar, né? Volitar, né? Andar de acordo com a vontade, voando, que é a expressão que se tem, é ir voando. Então, a partir daí, ele faz a sua jornada, só que não foi do jeito que ele imaginou. Quando ele chega lá, o peitinho dele está apagado, os amigos tudo com o peitinho aceso, parecendo o Homem de Ferro, que tem aquele negocinho aqui todo aceso, né? E ele tudo apagadinho. Foi andando, precisou ir para a beira do mar para tomar energia, para poder, né, ir para o plano espiritual. Bezerra de Menezes veio fazer seu desenlace, tamanho o seu merecimento, mas ele, enquanto espírito, carregava a dor de ter sido um homem muito duro. É um homem muito duro. Ele fazia até umas caridades, mas aquilo que era do seu coração era duro. Ele não conseguia, talvez, ter o contato humano. Ele não conseguia, talvez, ter essa possibilidade do encontro do outro. E por isso, a sua dificuldade espiritual, e assim com todos nós. Quer um lugar bacana no reino do céu? Seja bom agora. Mas seja bom não com aparências, mas seja bom de verdade. Porque o Espiritismo, assim como Jesus, não admite hipocrisia. Não admite. A doutrina espírita não é um clube que você se filia, a partir daí você tem uma carteirinha que lhe dá acesso a coisas especiais. Não. O Espiritismo é uma escola de almas que ensina a gente a se apoderar da nossa própria existência e, com base nos ensinamentos dos Espíritos, construir uma vida feliz. Porque o objetivo do Espiritismo não é você ser feliz depois que morrer, é você construir uma felicidade agora. E qual é a felicidade maior que um ser humano pode sentir? Se sentir divino. Imagina, se acordar de manhã, olhar para você e dizer: quem sou eu? Deus. Quem está se movimentando aqui? Deus. Mas Deus não está no céu? Não, Deus está em todos os lugares, que o Deus trazido pelos Espíritos, ele é imanente, está em tudo, e transcendente ao mesmo tempo fora de tudo. Não existe nada no universo que não seja divino. Todas as coisas que você bater seu olho, você está vendo manifestações de Deus, até no espaço vazio, que aparentemente é vazio, mas está repleto de energias divinas. O que são as leis morais, os que são as leis divinas, os que são as leis naturais, comportamentos da essência do divino, que são inexoráveis, nunca se modificam, são sempre eternas, valem em todos os lugares do universo, valem. Por isso, Deus em nós. Por que não? Então, a escola dos divinos, a escola da luz, da perfeição, vocês sabem o que é perfeição? O que é perfeição?
Isso, vai na totalidade, é totalidade, e o que é o outro lado? Completude. Você está feito totalmente. É aquele que se realizou totalmente, que se atualizou totalmente, pegou sua potência e transformou em ato totalmente. Esse é um perfeito, feito já totalmente. Então, para ser perfeito, nós temos que alcançar o máximo das nossas potências, das nossas capacidades. E se nós somos divinos, o que nos aguarda se não a divindade? É claro que nós não vamos ser deuses isolados. Nós vamos fazer parte do divino de uma forma consciente. E aí, de novo, acordar se sentindo Deus dá um empoderamento, não é verdade? Você olha para os seus problemas e ao invés do problema dizer assim, ei, você sabe com quem você está falando? Você olha para ele e diz assim, e você sabe com quem você está falando? Não é? Aquela frasezinha batida que tem aí, não mostre a seu Deus o tamanho do seu problema. Mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus. Quer coisa melhor do que isso, gente? Isso é o Consolador. O Consolador não veio botar no colinho, oh, não chore não, fique tranquilo que amanhã vai passar. Não, veio dizer que nosso futuro é brilhante, que nossa estrada é iluminada, que nós somos seres nascidos para o amor. E o amor é o sentimento da perfeição do universo. Nós somos os seres mais perfeitos do universo, por isso nós estamos aqui. Nessa estrada que aparentemente é cheia de buraquinhos, de pedrinhas, de espinhos, mas que no fundo é uma grande escola para poder despertar. O que é a dor? A dor é o sinal de que nós estamos fazendo a coisa errada. Para que a gente volte para o lugar certo. A gente insiste na dor porque a gente quer. A gente não presta atenção nas lições da vida. Isso tudo está aí na nossa cara o tempo inteiro. Por isso, praticar a caridade é o exercício da libertação das amarras do ego e, sobretudo, da elevação espiritual. Não existe um ser humano que possa verdadeiramente dizer, do ponto de vista espiritual, estou salvo dessas dores, se ele não tiver alcançado o grau de pureza capaz de enxergar o outro como a si mesmo e de praticar o bem de forma amorosa, de maneira incondicional. Pode resistir do jeito que quiser, mas esse é o nosso destino. Pode segurar nas paredes, não quero ir, mas vai. Porque de um jeito ou de outro, a gente vai. Vai. Então, gente, já que a gente vai, deixa aí. O americano tem uma palavra que eu acho muito legal, que a palavra é surrender. Sabe o que é isso? Render-se. Parar de brigar com o que é absolutamente inexorável. Se Deus quer se expressar através de mim, que seja assim. Se o amor é o meu sentimento predominante e eu não deixo que ele seja, e se o outro não gosta de mim, vamos lembrar de Jesus, não resista ao mal. Se alguém te agredir de um lado, ofereça o outro. Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Se alguém te pedir para andar 2 léguas, entre 10. Se alguém te pedir um empréstimo, dê. Esse é mais difícil. A capa, tudo a gente dá, mas o dinheiro... Tá tudo aí, gente. 160 anos de doutrina espírita, 2000 anos de cristianismo, um bocado de livro publicado. A gente quer mais o quê? Para salvar. Mas salvar mesmo, com S maiúsculo. Não é essa salvaçãozinha de proteção, não. Salvar mesmo, de verdade. E para isso o Consolador, para isso a doutrina espírita, para isso a trindade da caridade, sendo auxiliada pela benevolência e pela indulgência. Não existe perdão sem benevolência e sem indulgência. Não existe benevolência sem indulgência e sem perdão. Nenhuma dessas 3 grandezas podem se expressar isoladamente, porque elas precisam umas das outras. E a caridade, ela também da mesma forma, não existe caridade sem perdão, não existe caridade sem a vontade de fazer o bem, e muito menos não existe caridade enquanto eu não reconheço a minha igualdade em relação àquele que eu ajudo ou àquele que está na minha frente. Essa é a mensagem
É uma mensagem que está em toda a nossa obra, a obra do Espiritismo, nos 5 livros. Se vocês olharem e procurarem, vocês vão encontrar isso. Não tem nada de místico. E se a gente quiser, a gente se salva. Basta trabalhar, basta acreditar. Fiquem com Deus.